Vamos direto para a notícia de hoje. Trouxe a nova revelação do caso que tá dando o que falar. Deixa seu like, se inscreve no canal, veja o detalhe. Bora pro vídeo. Pensionistas e aposentados do estado do Rio de Janeiro em letras financeiras do Banco Master e também em títulos que não eram propriamente do Banco Master, mas eram ligados ao Banco Master e administrados por outros bancos. E aí, segundo o voto ainda, investimentos de 5 bilhões e 10 milhões de reais classificados de forma inadequada do Estado no Banco Master, no conglomerado coreano Mirai Asset e no Banco Genial vão ser alvos ainda de uma auditoria extraordinária da Corte. O TCE tem até o dia 3 para enviar esse relatório, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para a Alerj, mas não há um prazo definitivo para que a Alerj vote a respeito desse relatório ou não, aprovando ou desaprovando. O Otávio estava dizendo, se houver a desaprovação do relatório, ou seja, algo que seja positivo para o ex-governador Cláudio Castro, vai ser em função de um agradecimento, porque não há mais influência política de Cláudio Castro praticamente no estado do Rio de Janeiro. Ele já desistiu da pré-candidatura ao Senado e só para concluir, eu apurei, junto ao Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, que o nome para essa vaga ainda não foi definido. O nome dele é um dos cotados. Ele disse primeiramente na sexta-feira que quem decidiria esse nome seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, e hoje, questionado novamente, ele disse que a decisão vai ser divulgada em breve por Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Então, ainda não há substituto para essa pré-candidatura do PL ao Senado aqui do Rio de Janeiro. Júlia e Otávio. Obrigada, Bárbara. Otávio tem mais apuração para a gente sobre esses recursos todos que foram se perdendo nesses investimentos influenciados por política na Rio Previdência, né? Sim, não só na Rio Previdência, como agora eu estou trazendo informações da SEDAI, a empresa de água e esgoto, que também colocou cerca de 200 milhões em CDBs do Banco Master. Júlia, em maio de 2025, o banco foi liquidado em novembro. Isso. Em maio de 2025, o gerente financeiro Rodrigo Borges Mendes percebeu que havia problemas com o Master e deu uma ordem de resgate de 44 milhões. Tirar 44 milhões de CDBs do Master, salvar 44 milhões. Então, ele fez esse resgate. 1h30 depois, um assessor do diretor financeiro, Antônio Carlos dos Santos, que é o diretor, foi lá e desfez, cancelou o pedido de resgate. E mais, uma auditoria interna da SEDAI revelou que em setembro de 2025, ou seja, em maio, a SEDAI já sabia, ou pelo menos parte do financeiro já sabia que tinha problema com essa aplicação, em maio. Em setembro, diz a auditoria, o diretor Antônio Carlos dos Santos é alertado sobre os problemas do Master e pede o resgate da totalidade dos investimentos. Olha, pega de volta os 200 milhões porque nós vamos perder. Então, você vê como é que muita gente, muito político, está usando a data de liquidação como, meu Deus, o banco era ótimo, a gente não sabia. Sabia que tinha problema. Então, isso mostra que o Vorcaro não só tinha uma influência no governo Cláudio Castro para decidir aportes, no banco dele, como também conseguia impedir que funcionários sérios, como Rodrigo Borges Mendes, eu gosto de citar o nome dos servidores que são corretos, que eu chamo de flores do pântano, de resgatar esse dinheiro. Então, essa é uma auditoria feita pela atual presidência da SEDAI, o procurador Rolim. Fala, Júlia. Não, estava te complementando, achei que você tinha esquecido, SEDAI. Está pelo presidente Rolim e já está com o governador Ricardo Couto, que enviou o resultado dessa auditoria para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para as devidas análises de crimes, supostos crimes, já que a SEDAI fica na parte administrativa. É impressionante essa informação, que a área técnica abaixo da direção de investimentos decide pelo menos garantir 44, porque
começo de 25, todo mundo já sabia. E a discussão que você faz aqui, o Banco Central teria demorado, inclusive, porque todo mundo já sabia. Inclusive, o cara que atua ali nos investimentos da SEDAI já sabia, o Banco Central ninguém vai saber. Todo mundo sabia. E aí não vai saber o senador da República que pegou dinheiro emprestado, enfim, agora ninguém sabia, como você bem falou, né? E aí é revertida. 1h30 depois. Deve ter tocado o telefone. Um cenário possível tocou o telefone ali de alguém do Master que viu o dinheiro sendo recolhido e foi para o contato dele. Aí a polícia vai dizer se esse contato agiu de má fé, de boa fé, enfim. A gente não tem como julgar isso, mas tudo indica que teve essa triangulação, talvez. Ou nem ninguém do Master reclamou, os caras lá achavam que tinha que manter o dinheiro lá na contramão do que o mercado já estava vendo. Por que razão também a polícia vai dizer. Isso 44 em maio. Aí depois, em setembro, 200 milhões. Tira tudo e aí o... Não tiraram, né? Não tiraram. O diretor financeiro Antônio Carlos dos Santos, que é o homem forte do Cláudio Castro dentro da SEDAI, não tirou. O Antônio Carlos dos Santos me enviou uma nota dizendo que desconhece que tenha sido avisado e quer dividir a culpa com o Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração mudou as regras de investimento. Né? No governo Sérgio Cabral, o então presidente da SEDAI, Wagner Witter, determinou que qualquer investimento só poderia ser feito em bancos públicos federais, Caixa e Banco do Brasil. Aí, no governo Cláudio Castro, isso foi revertido com a alegação de que, olha, isso pode estar dando prejuízo, vamos aumentar a concorrência. Mas o Antônio Carlos divide essa responsabilidade com o Conselho de Administração, que inclusive flexibilizou a condição de nota de risco dos bancos para a aplicação. Então, ele quer dividir, mas, no meu entender, é diferente você abrir o leque de opções para investimento, de botar grana no Master e depois ser alertado, se a auditoria estiver correta, alertado para retirar os 200 milhões, porque o banco ia quebrar e não fazer isso. Obrigada, Otávio. As novas regras para os bancos usarem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, começaram a valer hoje. A ideia é reforçar a segurança do sistema financeiro. As medidas foram atualizadas, você sabe, aceleradas, depois da crise envolvendo o Master. Beatriz Borges, de Brasília, boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Como você disse, essas regras começaram a valer hoje. A ideia do Banco Central é aumentar ali a segurança do sistema financeiro e também dificultar que bancos utilizem essa segurança do FGC para poder atrair novos investidores, assim como aconteceu no caso do Banco Master. Então, por isso, o Conselho Monetário Nacional começou a pensar nessas novas regras a partir ali do fim de abril. E qual que é a principal regra que vai ser aplicada agora? Agora, os bancos eles têm que ficar de olho em um dispositivo que chama ativo de referência, que é um dispositivo que indica a qualidade e diversificação dos recursos. Na prática, se uma instituição financeira ela tem ali uma maior quantidade de recursos segurados pelo FGC do que ativos que oferecem um menor risco, ela vai ter que direcionar parte dos recursos, parte do dinheiro para investimentos em títulos federais, títulos do Tesouro. Isso porque eles têm uma segurança maior, oferecem um risco menor. Então, essa é a principal preocupação, digamos assim, do Banco Central, estabelecer essas novas regras que começam a valer a partir de agora. Vale a gente trazer aqui também, Júlia, que o Fundo Garantidor de Crédito, ela é uma associação privada, sem fins lucrativos, e ela é mantida ali com recursos de bancos que são associados ao FGC, para poder, então, servir como uma espécie de seguro, uma espécie de garantia quando o investidor ele tem algum problema no seu investimento que é segurado pelo FGC. Além disso, o Banco Central também informou que bancos que são vinculados ao FGC, eles vão ter a partir de novembro de 2026, a partir de novembro desse ano, mais informações a respeito de investidores que possuem aplicações que são segurados por esse fundo. O Fundo Garantidor de Crédito, ele oferece ali uma segurança de até R$ 250 mil por CPF
CPF ou por instituição, caso aconteça algo relacionado a esse investimento, como, por exemplo, a gente trouxe no caso do Banco Master, que investidores conseguiram recuperar até esse valor de R$250 mil por meio dos depósitos feitos pelo FGC, essa garantia que é oferecida aos investidores. Volto com você aí no estúdio, Júlia. Obrigada, Bia. A instabilidade geopolítica marcada por guerras, conflitos que a gente tem acompanhado ao redor do mundo, Oriente Médio, Ucrânia, enfim, fez com que os bancos centrais de diversos países comprassem ouro. Vocês acompanham com a gente também o desdobramento, inclusive em termos de segurança pública, procura por ouro, os assaltantes roubando aliança nas ruas e tal. Com o aumento dessa demanda, o preço disparou e as autoridades monetárias estão reforçando as reservas e acumulando toneladas de ouro. E o Brasil está entre os maiores compradores. Mas essa corrida pelo ouro